Isso, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, ó. Adúlteros e quê? Cruz credo. Adúlteros e que mais, pessoal? Adúlteras. Não sabeis, vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigos de Deus. Isso aqui para nós parece um pouco agressivo. Só que quando Deus ele trata com a sua igreja, ele trata com o seu povo, às vezes um pai trata com o filho, dependendo da situação, às vezes ele tem que agir um pouco com agressividade. Eu acho que aqui tem muita gente que é pai de família, já teve filho, outros têm netos. Tem dias que você não pode passar a mão na cabeça dele e tratar ele como meu benzinho, meu bem-querer. Vai ter dia que você vai ter que chamar ele para catraca e agir com mais rigidez. Ou você toma esse tipo de posicionamento, ou pode ser que muita coisa não mude. Porque se a gente for olhar para o contexto geral da Bíblia Sagrada, Deus sempre teve o cuidado de tratar com o seu povo com todo o amor, com todo o carinho. Com todo o sentimento de pai. Só que teve momentos que Deus teve que ser mais duro. E nessa ocasião aqui, foi uma das ocasiões que Deus usou o apóstolo Tiago para falar com a igreja da época e chamar a atenção deles para isso. Aquele povo estava vivendo naquele tempo uma independência de Deus. Como assim, pastor? Teve períodos da vida que eles deixaram de buscar o Senhor. Teve períodos da vida que aquele povo adulterou. Como assim? Por que ele chama de adúlteros, adúlteras? Quando se trata de adultério, se trata de uma pessoa que já tem um caso com alguém, se relaciona com alguém, né, matrimonialmente, mas ela tem um caso extra, ela adultera, né? Quando ele está falando aqui de adúlteros e adúlteras, ele está dizendo, vocês não têm relacionamento só comigo. O relacionamento de vocês também é múltiplo. Ele não é exclusivamente meu. Olha a seriedade daquilo que Deus está tratando com sua igreja. Quando ele disse adúlteros e adúlteras, ele estava dizendo, o relacionamento de vocês não é exclusivo comigo. Vocês não dependem só de mim. Tem períodos que vocês me deixam de escanteio e se relacionam com outros deuses. E aquilo para Deus o feria. Tanto é que na continuação do versículo 4 ele disse, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra quem? Contra Deus? Ele faz uma pergunta. Será que não entrou ainda no entendimento de algumas pessoas que a parceria que ela tem com algumas coisas deste século presente separam ela de Deus? Isaías falou sobre isso. As nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, quando a pessoa pratica a iniquidade, ela se separa de Deus, ela deixa de ter dependência dele. Ela passa a depender de uma outra coisa que não é Deus. Isso deixa Deus um tanto quanto entristecido. Deixa ele um pouco preocupado conosco. Porque no versículo 5 ele vai continuar falando. Olha só o versículo 5, vamos ler? Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura. O que a Escritura diz? O Espírito que em nós habita, que é o Espírito Santo, diga glória a Deus, ele tem o quê? Ciúmes. Eu tenho plena certeza, eu sou casado, está aqui minha esposa. Muitos irmãos aqui são casados. Você tem ou não tem ciúme do seu cônjuge? Sendo bem sincero, tem ou não tem? Quem disser que não tem é mentiroso, irmão. Porque tem. Você vê sua mulher conversando com um cidadão por aí, por mais que seja amigo de trabalho ou coisa parecida, você vai perguntar o que ele estava conversando, sim ou não? É normal. Por quê? Porque a pessoa deseja exclusividade. Isso é exclusivamente meu. Deus ele tem esse cuidado conosco, de que o nosso relacionamento com Ele seja perfeito, pleno, de uma forma completa. Onde nós não vamos ficar dependendo de buscar outras coisas para que possa preencher-nos. Ele estava preocupado com esse povo, o apóstolo Tiago foi muito sincero nas suas palavras, porque ele estava tratando com um povo que infelizmente tinha uma dependência de Deus, mas em outra hora estava se dependendo de outras coisas também. E aquilo deixou Deus entristecido. Por isso que ele diz, vocês não cuidam entender que nas Escrituras diz que o Espírito de Deus tem ciúme?
na nossa vida? Ele deseja que nos relacione com Ele, conversamos com Ele. E tem muitos momentos que não conversamos com Ele, e às vezes, ao invés de falarmos com Deus sobre as nossas necessidades, sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas inquietudes, às vezes buscamos outras coisas para desabafar. Até nisso nós temos que vigiar para que tenhamos exclusividade dEle, dependência dEle. Pastor, estou passando por uns momentos de angústia, por uns momentos difíceis na minha vida. A primeira pessoa pela qual nós devemos pedir a ajuda, auxílio, é a Deus, é o Espírito Santo. Mas o que algumas pessoas fazem? Elas vão para a rede social. Estou desabafando porque eu estou muito triste. Estou angustiado, se sentindo angustiado. Aí bota lá as expressões, né? Os emojis. Vai expressar o que ela está sentindo. Deus tem ciúme da gente, aquilo ali vai machucar Ele. Ele quer que eu entre diante da presença dEle e faça uma oração sincera e peço misericórdia pela minha vida. Mas o que algumas pessoas fazem? Fazem o oposto disso. Elas vão diante de situações, diante de pessoas, e elas expõem aquilo para quem não pode ajudar. O triste da história é essa. Para quem não pode fazer nada por ela. Você está conseguindo compreender até aqui? Ele tem ciúme. Ele deseja mais exclusividade, mais contato. Por isso que nós precisamos nos aproximar de Deus sempre em oração. Sempre. Aí na continuação ele vai falar, o versículo de número 6, vamos lá? Versículo 6, o que ele diz? Antes da maior graça, graça é o favor de Deus, né? Com relação à nossa vida. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Quem são os soberbos? São aquelas pessoas que não reconhecem uma dependência de alguma coisa, né? Tem gente que precisa de ajuda, mas ela é tão soberba que ela acha que ela não precisa de ajuda. Deus está falando que Ele resiste às pessoas que são soberbas, que precisam dEle, que dependem dEle, mas não se aproximam para pedir ajuda para Ele. Agora, Ele dá graça a quem? Aos humildes, aqueles que chegam diante de Deus e reconhecem. Deus, eu entro na Tua presença agora, eu peço misericórdia. Porque tal dia eu estava angustiado, eu falei o que não devia ter falado. Eu me envolvi numa coisa que não era para ter me envolvido. Eu participei de algo que não era para ter participado. Ou seja, esse tipo de pessoa que reconhece, que se apresenta, que se humilha, são pessoas que Ele faz o quê? Dá a graça, o favor. Que Ele chega até a pessoa e Ele de alguma forma tenta ajudá-la. Agora, aqueles que acham que não precisam e são soberbos, Ele resiste a esse tipo de gente. Ele resiste. Já vi muita gente chegar e perguntar, por que tem muita gente sofrendo nesse mundo? Tem muita gente sofrendo porque ela não recebe. Ela é soberba, ela não se apresenta a Deus. Ela acha que ela não depende. E tem uns que até falam, que Deus coisa nenhuma. Sai para ir para evangelizar as pessoas. Quem tem esse costume de evangelizar, de ter contato com o mundo lá fora, para tentar transmitir algum recado de Deus para alguém, você percebe a resistência que existe, né, na vida de algumas pessoas. Tem umas que elas recebem a palavra, mas ela não deixa aquilo entrar. É como na parábola do semeador. A palavra é sufocada pelas coisas que ela está vivendo. Coração espinhoso, pedregoso. Não deixa a palavra frutificar. Ela recebe por aqui e sai por aqui. Entra no ouvido e sai no outro. Ela recebe aquela palavra e para ela, tanto faz como tanto fez. Isso não vale nada para mim. São soberbas. Elas não reconhecem uma dependência de Deus. Por isso que Deus disse, eu resisto a esse tipo de pessoa. Para mim, essas pessoas ficam lá. Eu resisto a elas. Porque elas não demonstram dependência. Elas não demonstram nenhum tipo de humildade com relação a reconhecer, eu dependo dele. Se não fosse ele, eu nem aqui estaria. Foi o que o homem de Deus falou lá na antiga aliança. Ele falou, se não fosse o Senhor conosco, Davi dizendo, se não fosse o Senhor conosco, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida, o inimigo já teria nos engolidos vivos. Basta a gente olhar, fazer um panorama da nossa vida, olhar para alguns anos atrás, como vivíamos, as situações que nós passamos. Teve gente que teve que passar por crises, né, de saúde, outras passaram por cirurgia que quase morrem. E se não fosse a graça de Deus, a gente reconhecendo Ele,
humildes, dependendo dele. Claro, dependendo das pessoas, do trabalho que tinha que ser feito com relação à nossa saúde, por exemplo. Mas o Senhor em tudo aquilo estava tratando. Em tudo aquilo Ele estava cuidando de nós. Se não fosse Ele, nós teríamos sido destruídos. No versículo 7 ele continua. Aí ele vai fazer tipo um apelo. Isso aqui era um apelo que o apóstolo estava fazendo. Qual que era o apelo? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo. E o que acontece? Ele fugirá de vós. Quando a gente olha para a Bíblia, está cheio de exemplos assim. De pessoas que se sujeitaram a Deus, resistiram ao diabo, ela fugiu. Lembra do Davi? Estava ali sujeito a Deus o tempo todo, orando, pedindo misericórdia. Aí ele resistindo àquelas tentações. O Saul vindo para matá-lo. Ele resiste àquilo. Na hora que teve a oportunidade de tocar no Saul também, ele não tocou. Ele resistiu àquela tentação de querer fazer justiça com a própria mão. O que acontece? O diabo fugiu dele. Chegou uma hora que não ficou mais. Daniel estava lá na Babilônia, foi levado para lá. Ficou lá aquele tempo, foi colocado diante dele os manjares, participa dos cultos idólatras. Ele disse, não vou me contaminar. Manteve firme ali, resistindo. Dependendo de Deus, todos os dias, 3 orações por dia. Era como alimento aquelas orações para ele. Eram como refeições espirituais. Já que ele não tinha um culto a Deus, porque ele estava lá cativo, mas ele tinha preparado já aquele cerimonial. Todos os dias ele separava aqueles horários e ali ele se dirigia para a banda de Jerusalém, abria a janela e orava a Deus. Isso tudo alguém mostrando o quê? Eu dependo dele. Eu estou nesse ambiente aqui, mas eu dependo de Deus. Estou passando por essas crises, estou resistindo a esse tempo que eu estou vivendo, mas eu sei que Deus está comigo, eu dependo dele. Por isso que ele orava. Aí essa palavra aqui se concretizou na vida daqueles homens. E quando o apóstolo Tiago está falando agora, é porque ele também já tinha vivido isso quanto apóstolo. Eu fico imaginando como que os discípulos de Jesus viveram depois de Jesus. Eles viveram muitas guerras. Hoje nós não sabemos o que é guerra. Tanto é que o Senhor diz, o Paulo falou, vocês ainda não resistiram até o sangue para servir a Deus. Eles naquela época resistiram até o sangue. Tanto é que alguns morreram crucificados, outros morreram de cabeça para baixo lá, outros foram queimados, outros foram lançados lá em panelas de óleo quente lá, outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros esquartejados, outros apedrejados em praça pública. As piores lutas eles enfrentaram, mas eles estavam como? Dependendo de Deus. Se tivesse que morrer daquele jeito por amor ao evangelho, eles viveriam como viveram. O último a morrer foi o apóstolo João. Como que ele morreu? Exilado lá, numa ilha. Depois do Apocalipse que ele escreveu. Exilado, preso. Idoso já. Idoso e algemado, preso. Morreu naquela situação. Mas como? Resistindo firme na fé. Sabendo quem ele era, dependente de Deus. Sabia que tudo que ele estava passando, ele sabia que tinha uma recompensa maior lá na frente. Por isso que hoje eu tenho que colocar o meu joelho no chão e orar. Pedir a Deus, misericórdia, Deus. Nós não vivemos muita coisa ainda, nós só estamos vivendo até uma vida abençoada aqui. Tem horas que não tem nem luta. Tem dias que tem pessoas que estão super bem. Não tem nenhuma batalha. Tem uns que enfrentam batalha diariamente. Mas não se compara com o que eles enfrentaram. E eles resistiram firme na fé dependente de Deus. Para terminar essa parte, o versículo 8 ele ainda diz, chegai-vos a Deus, e ele fará o quê? Se achegará a vós. Esse princípio parte de nós. Chegar até Deus é responsabilidade nossa. É diferente do que muita gente por aí afora pensa. Eu estou sofrendo, Deus não me ajuda. Mas quando foi que ela parou para buscar Deus? Já parou para analisar? Teve gente que nunca parou para buscar Deus um dia. Ela vive uma vida lá bem distante de tudo, de todos, de Deus. Vive uma vida bem... Você faz uns convites, uma chamada para a pessoa melhorar o seu servir. E ela não quer. Aí ele fala, chegai-vos a Deus. Isso aqui é princípio. Eu é que devo me achegar a Ele. A responsabilidade de se achegar é minha.
Eu que sou interessado na relação. Ele sem mim, ele continua sendo Deus. Eu sem ele, eu não sou nada. Isso não é só ditado nosso, não. Isso aqui é uma coisa que tem que ser real. Né? Aí ele continua na continuação do versículo falando: limpai as mãos, pecadores. Quer dizer, a nossa mão não pode entrar em nenhum tipo de conduta errada. E vós de duplo ânimo, ora bem, ora mal, ora firme, ora fracassado, purifiquem o quê? O coração. Purifica o coração. Se aproxima, dependa dele. Aí eu vou deixar aqui marcado. A gente volta para cá só no finalzinho. Vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo 8. Eu quero falar um pouquinho sobre o comportamento de Jesus. Porque nós olhamos para a palavra, identificamos Jesus como o próprio Deus. Só que naquelas condições em que ele ainda estava na natureza humana, na natureza de homem. E quanto homem ele era, ele dependia de quem? De Deus. Por isso que hoje nós temos ele como nosso mediador. Porque tudo que eu venha enfrentar, segundo a carne, ele já enfrentou. Diga graças a Deus. Tudo que eu venha passar, todas as dores que eu venha sentir, todos os problemas que se levantam contra mim, ele já enfrentou. Por isso que ele é o mediador entre Deus e os homens. Porque ele sabe a dor que nós sentimos. Ele sabe. Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e ele sabe. Ele sente a dor que você sente. Por isso que quando nós falamos com Deus, mostramos essa dependência, ele vem em nosso socorro. Porque tudo que um dia eu possa enfrentar, ele já passou. Aquele sentimento, eu vou morrer, vão me matar. Tem gente que, não, pastor, ora por mim que eu estou sendo ameaçado. Jesus passou por isso. Glória a Deus. Você falar com ele, ele vai te ajudar. Ah, eu estou sendo criticado por isso, por aquilo. O homem mais criticado da face da terra foi ele. Fariseu, publicano, saduceu, todo tipo de raça criticava ele. Queria atrapalhar ele. Inclusive, nesse capítulo 8 fala sobre isso. Capítulo 8, vamos ler o versículo de número 6. Porque a leitura é grande, né? Eu vou resumir. Nesse versículo de número 6, aqui do capítulo 8 do Evangelho de João, ele vai falar sobre aquela passagem da mulher adúltera. Uma mulher foi apanhada em adultério, e de acordo com a lei de Moisés, a mulher tinha que ser apedrejada. Só que não era só ela, não. O cidadão que adulterou com ela tinha que ser apedrejado junto. Aí eles apanharam a mulher e colocaram ela lá. E os religiosos começaram a criticar. Essa mulher tem que ser apedrejada. E isso eles fizeram para tentar Jesus. Está aí o versículo 6 que diz assim, ó. Isso diziam eles fazendo o quê? Tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo aonde? Na terra. Você sabe o que significa isso? Enquanto ele não tinha no momento uma resposta plausível, ele baixou a cabeça e ficou lá, dependendo de Deus para ter uma palavra para dar para aqueles religiosos. Ele não disse nenhuma palavra no calor da emoção. Alguém aqui depende de Deus mesmo? Então tenha cuidado para não dar nenhuma palavra fora da direção. Eu dependo de Deus, pastor. Eu como pregador digo, eu dependo de Deus. Mas eu tenho que ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque enquanto os religiosos estavam tentando, de alguma forma acusar a Jesus, agora colocamos ele no beco sem saída. Na lei diz que tem que ser apedrejado. Vamos ver se ele vai libertar essa mulher aí. Vamos ver se ele se sai dessa agora. Aí vem o versículo 7. Versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhes, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aí depois que ele já tinha uma direção de Deus, dependendo do Senhor, esperando uma resposta, escrevendo ali no chão, ele levanta a cabeça e fala com aqueles homens. Diz, olha, aqui dentre nós que aqui estamos, se alguém não tem pecado, não cometeu pecado até então, pode pegar a pedra e atirar nela. Ele fala isso e fica esperando. Eu não sei se ele olhava para os homens, provavelmente não. Eu acredito que ele deva ter se virado e dado uma saidinha de leve. Tanto é que o versículo 8 vai dizer, versículo 8, vamos lá?
versículo de número 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Baixou a cabeça. 9. Versículo 9. Quando ouviram isso, saíram um a um. A começar por quem, pessoal? Pelos mais velhos, até os últimos. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Aí vem o versículo 10. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Versículo 11, para terminar essa parte. E ela disse: ninguém, Senhor. E o que ele disse para ela? Nem eu também te condeno. Você vê que Jesus está ali para justificar e não para condenar. Só que ele dá uma palavra de ordem para ela. Qual foi a palavra? Vai-te e não peques mais. Glória a Deus, irmãos. É bom depender dele. Ele não vai me julgar, me condenar. Ele está aqui para me justificar. E só me condena a partir do momento que eu não dependo dele. A partir do momento que eu digo eu não dependo de Deus, eu já estou condenado. O missionário sempre explica isso. A partir do momento que você não serve a Deus, você já está condenado. Agora, você está servindo, está dependendo, cometi um erro. Ele vai te perdoar. Aquele que pratica o pecado, mas ele confessa e deixa, a Bíblia diz que ele é justificado. Agora não tem mais condenação sobre ele. Ele só deve ir e não pecar mais. Isso não quer dizer que a partir de agora eu nunca mais vou cometer um erro na vida. Não, mas na condição de praticar aquele tipo de ato, ele estava dizendo: vai, não faça mais isso. Como ser humano estamos sujeitos a errar. Com atitudes, com palavras, pensamentos, uma série de coisas. Mas naquele quesito, ele determinou para ela: não faça mais isso. Você já adulterou, você já errou, agora não faça mais. Você já foi perdoado. A conta já foi paga. Só não pode voltar para o mesmo erro. E ele, dependendo de Deus, soube lidar com aquela situação. Os acusadores não tinham que falar dele, e agora também não puderam mais acusar aquela mulher. Por isso que é bom a gente depender de Deus. Você depende de Deus, alguém vem com alguma acusação, você vai dizer: olha, eu não estou devendo ninguém. Particularmente, não tenho nada contra ninguém. Minha vida está aqui. Se você quiser fazer um raio-x dela, você pode ficar bem à vontade. Você não deve ninguém, é bom. É ou não? Mas tem gente que tem rabo preso. Se ela for pedir para fazer um raio-x, aparece coisa do lado do vento. Misericórdia mesmo. Aparece coisa do lado do vento. Jesus não tinha. Vamos para o capítulo 11, aí mesmo de João. Capítulo 11. Ele era tão dependente de Deus que até para fazer um milagre, sendo ele poderoso para fazer, ele falava com Deus antes. Mas não era Deus? Deus Filho encarnado como homem. E ele vai explicar muito bem por que ele falava com Deus. Vem o capítulo 11, eu vou ler com você o versículo 37 em diante. Lá na ressurreição do Lázaro. Lázaro, você já conhece a história, tinha duas irmãs, Marta e Maria. Eles eram uma família de Betânia, Jesus já tinha uma certa proximidade com eles. Um determinado dia vem a notícia: Lázaro morreu. Ele estava doente na verdade, chama Jesus. 4 dias depois Jesus chega lá, depois que ele já estava morto, né? Maria, Marta: se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus também chora, fica triste por aquele acontecimento, como homem que era. Aí vem o versículo 37, que diz assim, ó: e alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Vieram interrogar Jesus, né? Aí vem o 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. 39. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Versículo de número 40. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, o que ele fez?
clamou. Isso ali era sinal de dependência de Deus. Ele, como filho de Deus, tinha toda a autoridade para fazer aquela obra. Mas para mostrar para as pessoas que ele era dependente de Deus e que Deus havia enviado ele, ele levanta a sua voz ao céu e clama com grande voz: Lázaro, vem para fora. Aí vem o 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. A dependência que Jesus tinha de Deus mostrou para aquelas pessoas que ele era o enviado. E as pessoas começaram a dar crédito nele agora. Até então, muitos dos religiosos judeus não criam nele como Messias, como até nos dias de hoje. Tem muitos judeus, né, lá na região lá de Israel, que eles não creem em Jesus como o Messias. Eles acreditam que ele foi um dos profetas, mas não como Filho de Deus encarnado, como Deus que já veio, já se manifestou para salvar a humanidade. Alguns já se converteram ao cristianismo, outros não. E naquela época, muitos dos que diziam não crer, por verem aquele sinal, a dependência que ele tinha de Deus, que verdadeiramente ele e o Pai eram um só, eles agora creram e se converteram. Glória a Deus, irmãos. Depender de Deus faz toda a diferença. Imagina pessoas de Deus aqui que dependem do Senhor, com seu bom testemunho, a sua família vai ver a pessoa de Deus que nós somos, e eles vão se converter. Vai ter gente da nossa família que não vai ler a Bíblia, não. Mas ele vai olhar para a nossa vida. Glória a Deus, irmãos. Tem aqueles que não querem nem saber de igreja, eles até criticam. E aí, pastor, o que eu faço com o meu familiar? Você dá o bom testemunho. O resto é o Espírito Santo quem vai fazer. Glória a Deus, irmãos. Não adianta a gente querer ficar encucando na cabeça da pessoa, porque isso só causa antipatia. Às vezes que eu tentei ficar embutindo na cabeça do meu velho, do meu coroa, só causou antipatia. Quando eu me calei, só fiquei dando bom testemunho, perguntando como é que estava, dizia que eu estava orando. Às vezes quando ele perguntava: eu estava meio doente, ora por mim esses dias. Aí ele pediu oração, né? Só. Não precisa fazer muita coisa. O trabalhar é do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas seja dependente. Tem essa dependência total. Vamos para o Evangelho de Lucas. Você está em João, volta aí, capítulo 22 de Lucas. Estou falando da dependência que o próprio Jesus tinha. Aí eu fico fazendo uma análise. Se ele, como Deus, tinha essa dependência do Criador, quem dirá eu? Você concorda comigo? Se Jesus, que era o Filho de Deus encarnado, que no dia da criação estava lá com Deus, né? Quando Deus falou: façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança, lá estava Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Só que, né, não manifestado em carne, ele se manifestou na nova aliança. Nascido de mulher, entrou por esse mundo não como ladrão, salteador, mas entrou pela porta. Diferente do diabo, né? O diabo ele não vai entrar pela porta. Ele tenta roubar a vida das pessoas para dominá-las, possuí-las, e assim ele fazer a obra de estrago dele, né? Ele entra salteando. Jesus entrou pela porta, nascido de mulher. Aí vem o Evangelho de Lucas, capítulo 22. A história você já conhece, que é a parte do Getsemane, mas eu quero detalhar um ponto com você. Versículo 41. Versículo 41, Lucas 22, 41. Nessa passagem aqui, Jesus estava entristecido, né? Estava lá no Monte das Oliveiras. Vê aquela angústia, aquele aperto no coração. Ele chama os discípulos: vamos orar. Quando ele fala vamos orar, ele está dizendo o quê? Vamos depender. Nós dependemos de Deus. Se ele nos socorrer, nós vamos sair dessa. Se ele não nos socorrer, não tem para onde correr. Aí vem o versículo 41. Ele diz assim, ó: e apartando-se deles, cerca de um tiro de pedra, se distanciou um pouco para orar mais adiante, e pondo-se de joelhos, fazia o quê? Orava, mostrou dependência. 42, dizendo: Pai. Aí ele fala: se queres. Quando ele diz se queres, ele estava dizendo: se dependesse de mim, o Senhor até me livrava disso. Mas é só se o Senhor quiser. Se dependesse de mim, eu queria me livrar desse fardo. Mas é só se o Senhor
quiser. Eu sou dependente, em outras palavras. Não tenho vida própria. Minha vida pertence a ti. Passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aí olha só, 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Aquela aflição. O anjo veio e confirmou, ele vai ter que passar, né? Aí vem o 45. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos. E achou o quê? Dormindo de tristeza. Gente que não ora, pessoal, que vive independente de Deus, são pessoas que vivem dessa forma aqui. Sem expectativa de vida. Você vai falar com uma pessoa, e aí, como é que vai ser essa semana? Então, tanta luta esses dias que eu não sei nem o que eu faço da minha vida. Se não olha para o Criador, se não tem esse contato direto com Ele, essa dependência dEle, provavelmente só vai sobrar o pior. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Sim ou não? O mundo jaz no maligno, pertence a Ele. E nós vivemos aqui. O que nos estimula a vencer? Ter contato com o nosso Criador. Ou eu tenho um contato com Ele e venço, ou eu não tenho um contato com Ele e vivo dependente do mundo. Você compreende a questão? É isso. Aí ele acha os discípulos lá tristes, uma tristeza tremenda. Quando ele olha para aquilo, ele diz, não é assim. Tanto é que ele termina no versículo 46 dizendo, por que estáis dormindo? Levantai-vos e fazei o quê? E orai. Quer dizer, vão depender de Deus, meus filhos, para que não entreis em tentação. Vamos falar com o nosso Criador. Estão vivendo triste aí, tem alguém que pode socorrer vocês. Vocês estão vivendo desanimados, nós temos um Criador que por nós tudo pode fazer. Por que viver assim, se nós podemos viver melhor? Isso é uma autocrítica que a gente tem que se fazer. Eu acredito que as pessoas não deveriam ficar chateadas, às vezes quando o pastor pega um pouco mais pesado. Porque não é para destruição da alma, não. É para o despertar, crescimento espiritual. Diga glória a Deus. Crescimento espiritual. Vamos para Filipenses capítulo 2, para a gente terminar? Olha só. Filipenses capítulo 2, vamos lá? Versículo de número 5. Aqui a gente encerra. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vou ler com você a partir do 5. Aqui nesse capítulo, a parte final do capítulo 1 e no capítulo 2, ele fala sobre a perseverança. Perseverar em servir. Ele vai dizer o versículo de número 5 o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em quem? Em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, dependendo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a quem? Aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você vê como ele era tão dependente de Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade, o Deus Filho, que ele se humilhou, se tornando homem. Ele aceitou aquela proposta. Foi para a cruz, foi humilhado. Passou por aquela situação, por aquela sentença, como se fosse um ladrão. Ele foi crucificado como se ele fosse um ladrão. Dos dois lados dele estavam dois homens que eram malfeitores. E ele estava lá, passando aquela vergonha toda. Isso era o quê? Submissão, dependência de Deus. Submissão total. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que meu Pai determina. Glória a Deus. Será que a Igreja de Cristo pode falar a mesma coisa hoje? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. O Paulo pode falar isso. Que até de mulher ele se absteve. Isso por causa do chamado.
Ele mesmo dizia, se fosse por mim, digo eu, não o Senhor, nenhum dos presbíteros teria mulheres, né? Para não se envolver e cuidar das coisas do Senhor. Mas ele falou, mas para não se abrasarem, para não pecarem, é melhor que cada um case e tenha sua família. Eu acho melhor assim mesmo. Glória a Deus. Porque o ser humano pode pecar. É ou não é verdade? Pode pecar. Você vê o tanto de escândalo, não estou falando mal, mas o tanto de escândalo que tem na igreja religiosa, para não falar nome, né? Porque os homens que são os líderes lá, eles não podem casar. Aí eles ficam tocando nas coroinhas, nos coroinhos. É ou não é verdade? Sim. Você vê tantas coisas por aí. Você vê que tem pessoas de Deus que são casadas e ainda pecam. Imagina os que não são. Porque na natureza do pecado e porque não são dependentes de Deus. Porque quem é dependente de Deus não peca não. E na hora que ele quiser pecar, Deus cobra ele, ele não faz. O Espírito Santo vem e corrige na hora, antes de fazer a coisa errada. Ele mostra, ele corrige, ele ensina. Se depender de Deus, ele faz isso. E ele não deixa pecar. Me lembro muito bem da palavra lá que Deus falou para o Abraão. Quando Abraão leva a Sara, lembra? Que quando ele leva a Sara, ele fica com medo. Eu vou dizer que é minha irmã, porque se eu disser que é minha mulher, eles vão me matar. Aí o cidadão pega a mulher dele, está levando ela para uma tenda, vamos ter contato aqui. Lá Deus fala na hora no coração daquele homem. Essa mulher é casada. Imediatamente ele entende, aquele rei. Ele entende. E vai lá cobrar Abraão. Por que você não disse que era tua mulher? Nós cometeríamos um delito agora. Nós seríamos amaldiçoados. Deus iria nos amaldiçoar por causa disso. E aí o Abraão, não, porque eu fiquei com medo de vocês me matarem, né? Mas não tocou nela. Deus evitou aquele homem de ter um prejuízo. Se Deus fez isso com aquele rei que nem sequer tinha compromisso com Deus, era um ímpio, será que ele não fala conosco hoje? Antes de cometer qualquer erro? Ele fala. Você pode ter certeza que fala. O Espírito Santo fala conosco. Na hora que você vai tomar uma decisão, que você tem que fazer alguma coisa, tem que assinar um negócio lá, o Espírito Santo brada no coração, se é e se não é. Quem é dependente vai dizer, tá bom sim, vou fazer conforme o Senhor quer. Agora quem não é dependente, ó, vou fazer do meu jeito. Agora também assuma suas consequências. Tem um cidadão que diz, eu bebo do meu veneno. Tem um colega de ministério que diz assim, se eu errar, eu bebo do meu veneno. Pois que beba mesmo. Beba do veneno. Aí vem, pra gente ir para a parte final, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrasse todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Vamos aplaudir a Jesus por isso? Aleluia! É isso que nós temos que ter como meta. Qual que é a nossa meta? Dependo dele. Porque ele é o modelo que nós devemos seguir. Ah, mas eu vi que fulano de tal errou. Esquece o fulano de tal, que ele não é modelo para você. Tá cheio de gente assim, eu não vou mais na igreja porque eu vi não sei quem errar. Meu irmão, ele que preste conta a Deus. Você vai errar também para prestar conta com Deus? Não? Parece tolo esse tipo de entendimento. Parece não, é tolo, né? É de uma burrice tamanha. Ah, eu não vou mais nesse lugar porque eu não sei quem errou. Meu irmão, ele vai ter que tratar a vida dele com Deus. Seja dependente de Deus. Esquece homens. Homens vão e vêm na nossa vida. Dependa do Senhor. Ele tem mais para te dar. Glória a Deus. Fica de pé. Vamos fazer uma oração. Nessa oração, vamos pedir a Deus para Deus nos tornar mais dependente dele dia após dia.